Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília. Saudamos também aqueles que nos ouvem pela que a Luana, que está lá no fundo, vai receber, tá? Então, o Denizar vai fazer a palestra. Em seguida, nós vamos abrir para as perguntas, em torno de 1h, 45 minutos para a palestra, tá? Então, antes de passar a palavra ao nosso irmão, nós vamos ler um texto do livro Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli, pelo irmão José. E depois nós vamos fazer a nossa prece. Sempre que orares, é o título. Sempre que orares, lembra-te dos teus desafetos, daqueles que deves diuturnamente incluir em pensamentos de paz, daqueles que, sem que saibas o motivo, não se afinizam contigo, daqueles que te inspiram menor simpatia. No entanto, sempre estão cruzando os teus passos. Daqueles com os quais muitas vezes nunca dialogaste, mas vivem comentando ao teu respeito. Daqueles que te invejam por te suporem ser o que não és. Daqueles que indiretamente feristes e não te oferecem chance de reconciliação. Daqueles que torcem inexplicavelmente pelo teu fracasso. Daqueles, enfim, que, induzindo-te a desmenti-los, te motivam a ser melhor do que és. Abri por acaso. Então, queridos irmãos, que nós incluamos nas nossas preces os nossos adversários, aquelas pessoas que nos desafiam diariamente, né, para que estão conosco, como diz um nosso amigo Nazareno Feitosa, que são os nossos personal trainers do amor. Então, aqueles que nos ensinam, né, a amar. Vamos exercitar o amor com cada um deles. Jesus disse, né, para que nós amemos aos nossos inimigos. Porque se nós amamos só aqueles que nos amam, né, como poderíamos ganhar o reino dos céus? Seria fácil. Bom, queridos irmãos, vamos fechar os olhos, trazer a doce figura de Jesus, calmar nossa mente. Jesus nos envolvendo com seu amor, com sua paz, olhando nos nossos olhos e dizendo assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Querido Mestre Jesus, pedimos o teu auxílio nas adversidades diárias, nos desafios que encontramos junto àqueles que são os nossos próximos, mais próximos, e também aqueles que nos desafiam no dia a dia, no trabalho, no trânsito. Que nós possamos, Senhor, compreender que amar é aprender a perdoar, aprender a fazer o bem sempre.
E assim, querido Mestre, nós agradecemos esta oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos a espiritualidade que aqui se encontra. Pedimos inspiração para o nosso irmão, que nós possamos estar com o coração aberto para receber os esclarecimentos desta tarde. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Queridos irmãos, com a palavra, nosso irmão Denizar de Souza. Meus amigos, muito boa tarde a todos. Sejamos todos fraternalmente acolhidos pela Comunhão Espírita de Brasília, nesta tarde tão ensolarada, para conversarmos sobre um tema que certamente vai lançar luz sobre muitas dúvidas e questionamentos nossos, que é o tema do vigor espiritual. Mas também desejamos estender este acolhimento fraterno, esta alegria de estar com vocês, aqueles que, em todos os lugares do mundo, atentamente acompanham a programação de palestras da Comunhão Espírita de Brasília. Estamos aqui no Auditório Bezerra de Menezes, mas estamos também espalhados por computadores, televisores, pelos sites, pelas redes sociais, que são alcançados pela transmissão em tempo real do nosso programa mensal Pinga Luz. Então, levamos o nosso abraço fraterno e caloroso a todos os que estão assistindo a palestra pelos veículos de comunicação da nossa casa, da nossa Comunhão Espírita de Brasília. Hoje vamos tratar de um tema certamente que toca o nosso cotidiano, que toca as nossas energias, que alcança o funcionamento da nossa casa mental, que é a questão do vigor espiritual. Vivemos em uma época em que se busca muitas formas de garantir o vigor para a existência do homem na Terra. Podemos nos recordar rapidamente da questão do vigor físico, não é? E vamos observar um período da nossa cultura em todo o mundo, em que as academias, as aulas de musculação, o treinamento físico é uma preocupação que está na ordem do dia para que se pudesse assegurar um vigor físico, uma longevidade na existência corporal, viver mais e melhor, uma melhor qualidade de vida e certamente um bem-estar corporal mais consentâneo com tudo que a humanidade já sabe sobre saúde. E aí estamos no terreno do vigor físico e da saúde fisiológica. Certamente temos ouvido falar por toda parte com a preocupação do homem contemporâneo com o importante vigor do ponto de vista das emoções. Estamos preocupados com os dados alarmantes que dão conta de uma certa epidemia. Agora não mais uma gripe ou uma epidemia espanhola, não mais uma epidemia transmitida por este ou aquele animal peçonhento, ou mesmo um tipo de epidemia causada por este ou aquele mosquito, mas uma epidemia avassaladora chamada depressão. Depressão esta
que tem assombrado os profissionais de saúde mental, a psiquiatria, os psicólogos, com um crescimento acelerado, praticamente em ordem geométrica, já contabilizando-se, segundo dados de relatório do ano de 2015, 370 milhões de pessoas alcançadas por essa epidemia, que é uma depressão, uma queda no nosso padrão de humor, na nossa psicologia. Depressão esta que não respeita classe social, que não é privativa de condição socioeconômica e que está alcançando de leste a oeste, de norte a sul, pessoas de todas as idades, de todas as condições socioeconômicas e todos os níveis de formação escolar. Das crianças ao idoso, do adulto jovem à pessoa em idade laboral e em plena atividade produtiva. E aí, preocupados com a depressão, temos nos voltado para a questão do vigor emocional. De termos uma situação emocional mais bem cuidada, né? De aprendermos aquela arte que alguns psicólogos chamam a arte de assemelhar-se ao bambu, que é esse vegetal nobre e extremamente flexível, adaptável, resiliente, para usar uma expressão, uma palavra contemporânea, um conceito da atualidade. O bambu é aquele vegetal adaptativo que, sob a força dos ventos, ele se curva e volta para sua posição sem quebrar-se, sem deteriorar-se na sua base, na sua raiz, na sua constituição orgânica. O bambu se adapta aos ventos e permanece firme, rígido. E então falamos de vigor emocional. Dessa preocupação de termos emoções saudáveis, de sermos pessoas que detectam o estado de melancolia, de avassaladora angústia existencial, esta sombra que nos acomete a todos e nos faz sentir tristes, mal-humorados, ora irritativos, ora desejosos de nos distanciar da vida social, com perda do apetite, tanto de natureza da alimentação estomacal, quanto a queda nos padrões da libido e da sexualidade. Quando nos vemos de repente isolados, incapacitados para o trabalho, desanimados para a vida, e isso já se dá em mais de 3 semanas, com vários desses sintomas e outros tantos, eis que estamos necessitando de vigor emocional. E aí estaremos preocupados em desenvolver a nossa inteligência emocional, a nossa capacidade de autorrecuperação diante das adversidades da vida, fazendo de obstáculos aprendizados, fazendo de tristezas cotidianas experiências significativas com as quais cresceríamos e estaríamos no âmbito da inteligência emocional, do vigor emocional, da necessidade de elaborar uma estrutura nossa emocional que seja capaz de não se afogar diante dos problemas normais da vida e de manter um estado de humor relativamente estável, que nos desse alegria de viver e energia vital. Mas diante da problemática do vigor emocional e do esforço dos profissionais de saúde mental, dos educadores, dos pais, dos psicopedagogos, dos professores, daqueles que se preocupam com jovens e adultos, e os órgãos de preocupação, indutores de políticas públicas de saúde mental no mundo, eis que estamos diante de uma questão que a doutrina espírita pode trazer enorme contribuição, quando ela nos propõe
uma existência que tivesse uma base tão sólida ou tão segura dentro de uma nova visão de mundo da realidade, que nos permitisse ter aquilo que certamente seria o sonho de todas as religiões e religiosos do mundo. Não apenas o vigor físico e mental, não apenas o vigor emocional, mas um vigor de natureza espiritual, que pudesse nos dar uma visão da impermanência de todas as realidades da vida, uma visão que não nos gerasse o apego tormentoso, nem a queixa permanente diante daquilo que o Espiritismo tenderá a chamar de provas e expiações. O vigor espiritual que nos fará voltar às palavras do Cristo, quando ele nos assegura que veio à terra para que tivéssemos vida. Nunca Jesus falou tão diretamente sobre o que ele viria trazer ao nosso coração, quando ele disse: eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Essa vida interior que nos desse vigor espiritual. Que a doutrina espírita vai analisar a partir da nossa realidade perispiritual ou do corpo espiritual e de um outro conceito que André Luiz acrescentou através de Chico Xavier, chamado psicosfera. Nós ainda poderíamos recordar novamente Jesus quando ele faz uma promessa extraordinária dessa vida interior que estamos querendo tratar e desse vigor espiritual. Quando ele disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu farei jorrar rios de vida eterna dentro de vós. Ora, mas que rios são estes? Que onda, prioridade fecunda, que nos permitisse viver a alegria nesse mundo que muitos já o descreveram como vale de lágrimas. Então a doutrina espírita vai nos chamar a atenção sobre as dimensões espirituais da existência humana. Nos ensina que não somos obrigados a viver a precariedade da existencialidade humana, que é uma precariedade muito limitadora, aquela que nos circunscreve apenas ao materialismo e à materialidade da vida. Imagine vocês que cada um de nós, afogados, me permita um termo, nas suas atividades cotidianas, buscando trabalhar e ganhar um pouco mais de dinheiro, outra hora buscando um pouco de lazer e entreter-se, ou relaxar, buscando uma atividade de alegria, de prazer, de entretenimento, e de repente é alcançado por uma notícia que não esperava, de uma doença grave ou de uma problemática significativa de um filho, de um parente, de um irmão, de esposa, de quem quer que seja das nossas relações. E toda aquela nossa precariedade existencial, aquilo que repousava nos interesses materiais imediatos e na circunstancialidade desse ser existencial que vive da matéria e para a matéria, cuja preocupação é apenas garantir a sobrevivência e ter uma vida confortável no mundo material. Eis que agora, nesta hora da dificuldade e da aflição, da dor e da ameaça da desencarnação, da morte iminente ou inesperada, temos a necessidade de compreender essas dimensões que nos dariam o vigor espiritual. E a primeira delas é essa característica do ser humano chamado corpo espiritual. Imaginem vocês que nós somos criaturas multidimensionais, com várias dimensões. Operamos na dimensão fisiológica e fazemos movimentar órgãos
e sistemas fisiológicos que nos garantem a reprodução da espécie, o prazer através da sexualidade, o prazer gustativo em milhões de células que detectam na língua as diferenças dos sabores. Somos inundados pela dimensão fisiológica sem que nós nos demos conta que há uma dimensão organizadora de toda a fisiologia, que é a dimensão espiritual. Aquilo que o doutor Hernani Guimarães de Andrade chamou o MOB, o modelo organizador biológico. A forma que sustenta a forma, que é o nosso corpo espiritual. Ele é a base de toda a realidade energética do ser humano. Aquilo que Hahnemann chamava energia vital, o médico que criou a homeopatia, Hahnemann, ele chamava de princípio vital, energia vital. Aquilo que lá no distante Oriente, da multimilenar Índia, o hinduísmo chama de energia prânica, ou prana. Uma energia vital que circula e que é tratada e alcançada pelos acupunturistas. E aí temos a medicina tradicional chinesa, que chama essa energia de Qi, enquanto o Japão chama essa energia de Qi. E é bom notar que no Brasil, as duas terapêuticas, tanto a homeopatia quanto a acupuntura, que são fundadas no manuseio da energia vital, já foram aceitas pelo Conselho Federal de Medicina. E os acupunturistas com aquelas agulhinhas vão fazendo milagres, porque eles vão tocando em nervos, que são pontos de fluxo da energia vital. A doutrina hinduísta descreve a energia prânica e o fluxo dessas energias. Fala da Kundalini, essa energia que estaria na base do chakra, que estaria na base da coluna, e que essa mobilizada pode erguer-se e gerar fenômenos de iluminação. Essa energia vital, ela está intimamente regulada pelas condições do nosso corpo espiritual. Então nós temos no perispírito, termo constituído pelo sistematizador do espiritismo Allan Kardec, essa energia fundamental. O indivíduo vai para o psiquiatra, ele faz os exames de neuroimagem e não detecta nenhuma causa funcional ou estrutural para a sua depressão, para a sua síndrome do pânico, para o afastamento, para o estresse, para o isolamento social, para a privação de vida social. Não há uma explicação funcional ou orgânica, mas a energia vital do indivíduo está abalada. Revelar-se-á essa energia no seu olhar, na sua atitude corporal, na sua inapetência alimentar, no seu desânimo, o seu terrível abatimento emocional. E aí estamos diante da necessidade de meditar sobre vigor espiritual. Como dinamizar as nossas energias para que o perispírito não se afogue, seja pelo processo da obsessão e da vampirização espiritual, seja pelos processos de natureza kármica que trazemos do passado. Imaginemos todos nós, que o inconsciente é um repositório de energias. E o Dr. Jorge André dos Santos, extraordinário psiquiatra espírita, ele subdividiu ou integrou o inconsciente em várias camadas, falando de um inconsciente atual, que seria este do campo da biografia pessoal de cada um. O inconsciente que vem conosco da embriogênese, da época da nossa formação enquanto feto bebê, e nos acompanha até agora, as zonas do inconsciente atual. Por trás dessa camada, uma outra ainda mais ampla, o inconsciente passado, que integraria as existências passadas,
as chamadas reencarnações que já tivemos. Por trás dessa camada, uma outra, o inconsciente arcaico, que é mais amplo que o do passado, porque ela integra toda a história da evolução anímica. Vamos lembrar agora a notável frase síntese de Leon Denis, que nos chama a atenção para esta evolução. A alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Então teríamos uma trajetória evolucionária que atravessou as espécies biológicas e nos remete a milhões de anos da nossa trajetória evolutiva. Antes mesmo das encarnações da espécie humana. Finalmente teria a zona do inconsciente puro, que o Dr. Jorge Andréa disse que seria aquilo, que seria a área dos arquétipos, a zona de contato profundo do homem e Deus. Tudo isso transborda em energias, tudo isso representa reminiscências. E aí temos uma dificuldade da psicologia ocidental, que não leva em consideração esse psiquismo mais profundo para compreender um paciente que não tem, no exame clínico, um dado neurofisiológico que sustente a explicação do seu estado mental. Então, para falar de vigor espiritual, necessitamos adentrar nesse universo extraordinário do nosso corpo espiritual. Esse corpo que se expande, que se dilata nos fenômenos da mediunidade. E uma das estratégias para manter esse vigor espiritual é o exercício também da mediunidade. Porque a mediunidade permite com que nós, durante a reunião mediúnica e a exteriorização perispiritual, façamos contato com os espíritos bondosos. E através da mediunidade o indivíduo entra em contato com essas energias salutares dos espíritos amigos, desse mundo invisível que nos cerca, que através dos benfeitores e bons espíritos pode nos trazer energias salutares, tal qual elas são trazidas no benefício do passe. Mas essa é a dinâmica do perispírito. O corpo espiritual, ele é expansivo, ele é plástico, ele é exteriorizável e ele é capaz de receber, através dos fenômenos espirituais, esse impulso de vigor espiritual que necessitamos. Então, o corpo espiritual de uma pessoa afetada por um desequilíbrio da sua própria energia, seja por um trato inadequado nas questões do universo afetivo sexual, seja pelo uso regular de substâncias tóxicas, quais sejam as drogas lícitas ou ilícitas, que não bombardeiam apenas a dimensão fisiológica, mas alcançam as energias do corpo espiritual, seja através dos estressores cotidianos, que cada um de nós se dá o direito de tê-los e expandi-los. São aquelas pessoas irascíveis, coléricas, encolerizadas, irritativas, que não toleram o subordinado que falhou, a mulher que se ausentou, o filho que se rebelou, o vizinho inconveniente e a inesperada agressividade de alguém no trato do cotidiano. Então esse estado de cólera bombardeia as energias do perispírito, que automaticamente dará respostas ao campo celular e das funções, inclusive do campo endocrinológico e do sistema imunológico, porque já se sabe quando o vigor espiritual é afetado. Portanto, quando a energia perispiritual é prejudicada, nesses estados de estresse cotidiano, de cólera implacável ou de ruminâncias de mágoas, os oncologistas, que são médicos que estudam câncer,
tem chamado a atenção a necessidade de observarmos as chamadas reminiscências, ruminâncias, essas recordações de mágoa, de ódio, que guardamos num lugar muito bem cuidado por longos anos de ressentimento. Os cientistas norte-americanos, dentre eles Deepak Chopra, têm estudado aquilo que eles chamam da epigenética, a relação entre a genética e o comportamento. E, portanto, o comportamento emocional, que afetam as células e nos fazem criaturas predisponíveis, colocadas na pauta do câncer, sem que o saibamos. Tudo isso porque a energia delicada que sustenta o organismo biológico, que é o perispírito, foi afetada, foi desequilibrada pela mágoa, foi desajustada pela calúnia sistemática, pela ausência de fé, pelos medos implacáveis da vida que abalam a energia perispiritual. E olha que aí nos tornamos criaturas suscetíveis. Existem aquelas pessoas que quando visitam outras, você recebe uma visita em casa e a pessoa sai e você diz assim, estranho, minha plantinha morreu e a flor desabou. Meu animal ficou doente. Meu peixinho ornamental morreu. E você diz, o que aconteceu? Será que foi a energia de fulano ou beltrano? De tal ou qual pessoa? Pode ter sido. Desde que ela tenha capacidade, às vezes inconsciente, de exteriorizar e canalizar essa energia para o animal que foi afetado. E a recíproca é verdadeira. Você abraça uma pessoa que nem esperava abraçar. E você estava meio adoecida, meio entristecido, meio deprimida, meio ou muito gripada, com um problema grave, e depois do abraço você diz, eu me curei. Tem pessoas que por telefone curam as outras, nessa época que ninguém usa mais o telefone, mas uma ligação telefônica de uma pessoa que tem energia mental e psíquica, ela é capaz de exteriorizar essas energias e nos alcançar para aquilo que os físicos têm chamado de cura quântica, porque é baseada no corpo quântico de energias. Então, o vigor espiritual não tem nada de mágico, não tem nada de irracional, não tem nada de miraculoso, está na base do nosso perispírito. É a capacidade de usar essas energias e transformá-las através de uma série de práticas que vão da oração. Essa oração que deve ser a higienização da nossa casa mental. Observe vocês que a gente até se preocupa para ter uma casa arrumadinha. E tem que ter cuidado, porque os psicólogos têm dito e descrito que uma casa obsessivamente arrumada é de moradores portadores de uma certa obsessividade pela limpeza. Mas não se trata da necessária e indispensável limpeza, higienização da casa. E temos cuidado disso, para que a casa fique agradável, limpa e cheirosa, livre das intervenções de animais peçonhentos ou de vírus e bactérias, seja o que for. Mas devemos nos perguntar sobre o que temos feito com a nossa casa mental, que é a base da nossa vida psíquica. E a oração entra como esse refrigério da alma, como esse momento que o indivíduo faz contato com o seu eu profundo. Ele entra em contato com as energias mais profundas da sua realidade, que é o seu eu espiritual. O Dr. Carl Gustav Jung chamou isso de eu profundo. Nas tradições religiosas é o eu superior. Essa realidade arquetípica, divina, que se deposita nas zonas profundas da nossa alma e que a prece, que não é necessariamente a emissão de palavras apenas. As palavras da oração podem servir para acionar o estado de prece,
mas elas em si não são a prece. A prece é aquilo que resulta da nossa capacidade de fazer silêncio, às vezes falando, ou fazer silêncio não falando. Porque o estado profundo de prece é esse estado de contato e de higienização da casa mental, em que o corpo espiritual é beneficiado pela alteração da segunda dimensão que falávamos, que é a psicosfera. O André Luiz, de modo muito estratégico e perfeito, através da mediunidade do Chico Xavier, ele nos fez conhecer a ideia da psicosfera. Já dizia Ernesto Bozano no seu livro Pensamento e Vontade, o pensamento e a vontade são forças plásticas e organizadoras. Então, nosso pensamento, ele vibra e ele gera formas, pensamento o tempo todo. Imagine o que acontece com uma pessoa que está pensando demais em outra, só que no sentido profundamente odiento, ou invejoso, ou agorento, ou magoado, ou ressentido, ou com vontade, como dizemos às vezes, de maneira desavisada, eu estou com vontade de matar fulano. Se eu pudesse, eu o esganaria. Só em dizê-lo, já estamos vibrando. E como a casa mental é uma usina de energias, nós estamos vibrando em uma faixa extremamente perigosa. Isso é a psicosfera de André Luiz. O André Luiz descreveu a psicosfera de espíritos encarnados e desencarnados, de médios e de espíritos, nas suas romagens, tanto nos níveis superiores do plano espiritual, quanto nos níveis inferiores da realidade espiritual do sofrimento. E ele falava que a casa mental dos indivíduos produziam objetos psíquicos, e estava em torno do psiquismo aquilo que o indivíduo pensava. Os senhores terão uma imagem histórica da auréola dos santos, como essa energia típica descrita por André Luiz da psicosfera. Então, cuidar dessa energia, desenvolver um halo vibratório para a autoproteção e estar em sintonia com uma faixa mais elevada, evitando o campo dos vícios, evitando o campo da autoagressão e da agressão, da violência e da cólera, da tristeza e da mágoa, e buscando essa conexão com esse eu profundo, que é o eu quântico. Existe o eu clássico, que é este no qual estamos colocados aqui agora. Se oramos, se meditamos, se praticamos o exercício da caridade, se nos tornamos pessoas suaves e brandas, e se agimos de modo ético, fortalecendo o nosso caráter, fazemos com que o vigor espiritual possa se elevar, e a psicosfera agora começa a produzir uma série de recursos vibratórios protetores da nossa casa mental. Então nós vivemos em um mundo de interações. Interagimos no trabalho, interagimos em família, interagimos com os vizinhos, com os amigos, no coletivo, no metrô, na vida social, na rua, na escola, na casa religiosa. E essa dinâmica de interações faz com que nós emitemos energias e absorvamos energias dos outros. Essa dinâmica de interação é permanente e constante. E ela nos dá a equação do vigor espiritual. A terra, o homem e a vida, tudo na vida é portador dessa energia extrafísica. Nos anos 70, o casal Semyon, os criadores da Kirliangrafia, os estudiosos da bioenergia humana, que eram estudiosos russos, eles descobriram que todas as formas vivas eram portadoras dessa bioenergia, que é uma das manifestações da vibração perispiritual. E ela está colocada em fenômenos biológicos que a ciência tem estudado.
Quando nós estamos diante de um novo, um feto bebê, uma criança que está por nascer, nós ficamos a nos perguntar como é que da célula inicial, a célula matricial, o ovozigoto, pode acontecer o milagre da vida. Essa multidiferenciação celular que faz da célula matriz surgirem células hepáticas, leucócitos e hemácias sanguíneas, que têm uma função completamente diferente das células do sistema nervoso central, que são neurônios, que por sua vez são diferentes em sua estrutura e função das células do sistema endocrinológico, do sistema reprodutivo, do epitélio da pele. E agora devemos nos perguntar, quem foi que sustentou e gerou a multidiferenciação celular no milagre da vida? A ciência não sabe, a biologia não explica. Porque os estudiosos estão em busca desse perispírito, que para os egípcios chamava-se Ka, que para Paulo de Tarso chamava-se corpo celeste, que para os físicos da atualidade é o corpo quântico, esse corpo que nos restará no trânsito da morte para a imortalidade. Esse corpo que nos dá a base do vigor espiritual e causa e explica a sustentação da multidiferenciação celular na formação embriogênica. É esse perispírito dentro do qual, a partir do qual, o nosso debate vai se dar para debatermos agora sobre vigor espiritual. Como alcançar vigor espiritual? Homens e mulheres buscam vigor fisiológico, vigor emocional, vigor na sexualidade. E nós ficamos a nos perguntar, e o vigor espiritual? Aquilo que nos dá a energia para viver por toda a existência corporal, que é um desafio. Imagine o número de pessoas na terceira idade que estão desanimadas, sem propósito para a vida, que fizeram e queriam a aposentadoria que era justa, para depois descobrirem que nem eram que eram felizes e não sabiam, porque a aposentadoria trouxe outros problemas. E aí sustentar a energia espiritual, a energia emocional, o vigor espiritual, para ter alegria, para permanecermos vigorosos por toda a vida. Voltamos novamente a Jesus. Quando ele fala, em outro momento, bem-aventurados que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados e felizes. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição em meu nome, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, destituídos de orgulho, porque vosso é o reino dos céus. Então essa bem-aventurança que Jesus descreve é a base, dentro das técnicas que propomos, da oração, da autodoação, da meditação, para que alcancemos vigor espiritual. Integrar-se àquilo que os orientais chamam de yoga. A palavra yoga nada mais é que integração. Poderemos ser pessoas fragmentadas. A emoção vai para um lado e quer uma coisa. O desejo vai para o outro. Os instintos, a razão, o pensamento, tudo fragmentado. Ou podemos ser pessoas que se integram, integrais e integradas na unidade de uma autoconsciência espiritual. Essa autoconsciência que a oração e a meditação nos dá. Porque a meditação é o esvaziamento dessa inquietude, dessa fragmentação que faz com que desejemos algo, pensemos algo ainda diferente e façamos algo
ainda mais diferente do que desejávamos e pensávamos. A meditação é esse estado de contato consigo mesmo. É esse esvaziamento que nos leva à desaceleração. Desacelerar o ritmo biológico para meditar. Desacelerar os ritmos peristálticos dos intestinos. Desacelerar a linguagem. Desacelerar os impulsos para fazer silêncio interior. E quando fazemos silêncio interior, constituímos uma base fundamental para o vigor espiritual, porque começamos a escutar a Deus. A maioria de nós tenta falar com Deus com palavras, mas nunca o escuta, porque não faz silêncio para escutá-lo. Deus que não está longe e está exatamente no lugar mais perto e mais acessível, que é dentro de nós. O Cristo foi muito claro em relação a isso. Onde está o reino de Deus? Poderiam ter perguntado onde está Deus, era muito semelhante. Mas perguntaram onde está o reino de Deus. E ele respondeu: ficais sabendo que o reino de Deus é um tesouro oculto, que deveis descobri-lo. O reino de Deus está dentro de vós. Ficais sabendo que o reino de Deus está dentro de vós. Porém, ele é um tesouro oculto que deveis descobri-lo. Essa é a viagem da meditação. É a jornada para dentro que nos leva para o alto e nos dá vigor espiritual. Nós, seres humanos da Terra, sofremos porque a gente vive na horizontalidade do homem médio, fazendo tudo que todo mundo faz e querendo algo que exige algo mais do que todo mundo faz. Não se pode conquistar uma grande meta fazendo tudo o que todos fazem, porque aí chegaremos à média do homem médio. Sofreremos as mesmas angústias, ficaremos tristes quando estamos sem dinheiro, ficaremos abatidos quando estamos solitários, ficaremos adoecidos quando estamos desmotivados por alguma razão social, sofrendo tudo o que todos sofrem. Aí nós transcendemos nessa busca interior para o vigor espiritual, que é o vigor da oração, da meditação, da autodoação e da prática da caridade. Quando Allan Kardec pergunta qual a virtude mais meritória que o homem pode praticar na Terra. Olha que coisa fantástica. A virtude de maior mérito que se pode praticar na Terra. Os espíritos responderam, os espíritos sábios responderam a Kardec: a caridade, quando praticada desinteressadamente. Porque tem a caridade interesseira, que Kardec também perguntou sobre ela. Kardec pergunta assim, quando alguém pratica o bem, pensando na sua vida futura, aquela negociação com Deus, né? Deus, eu pratico um pouquinho de caridade, depois você me guarda um lugarzinho bom por aí, depois que eu morrer, né? Aquela negociação com Deus. Kardec perguntou sobre isso. Tem mérito aqueles que praticam a caridade pensando no seu bem-estar futuro, após a morte? Os espíritos sábios responderam: tem o mérito da ação, mas não da intenção, que não é pura. Porque a caridade que nos eleva, o vigor espiritual que nos sustenta, é aquele que deriva do amor por amor ao amor, da justiça apenas pelo desejo de ser justo, da bondade pela bondade, da ternura pela ternura, nunca como uma troca com Deus para garantir alguma coisa que não teremos certeza se a teremos. Então, meus amigos, nós trouxemos uma abordagem geral sobre as bases fundamentais do vigor espiritual. Que tenhamos vigor, que sustentemos o nosso vigor espiritual, para que permaneçamos alegres por toda a vida, porque Jesus disse: vós sois o sal da terra. Aqueles que me seguem os passos já saíram da escuridão, não tropeçam mais nas armadilhas, porque existem armadilhas, mas somente lobos caem em armadilhas feitas para lobos. Meus amigos, muito obrigado. Vamos conversar um pouco mais. As nossas
queridas irmãs, colaboradoras, amigas, estão ali a postos, e vocês agora poderão, com a canetinha, fazer perguntas. Façam perguntas ousadas. Ponha-me em dificuldade. Eu sou professor e eu falo para meus alunos, olha, eu adoro aluno que faz pergunta difícil, porque me põe em dificuldade, eu tenho que estudar para responder. Muito obrigado pela atenção de vocês e vamos conversar ainda sobre vigor espiritual. Muita paz. Gratidão. Ó, vamos a uma pergunta. No livro Paulo e Estevão, Abigail fala para Paulo, ela no mundo espiritual, ele encarnado, ama, trabalha, espera e perdoa. Poderíamos seguir esses passos também para alcançar o vigor espiritual? A questão que a nossa querida Flaviana nos traz faz nos lembrar sobre este personagem que fala tão alto sobre vigor espiritual às nossas almas, né? Imaginem a mobilização de energia que Saulo de Tarso precisou fazer para realizar aquilo que nós poderíamos chamar um salto quântico na evolução. Saulo de Tarso era um homem religioso, profundamente honesto em relação à sua religião, que era o judaísmo, a Torá bíblica. E na visão dele, só ia acontecer como acontece até hoje, com todos aqueles que acreditam que somente existe uma única interpretação da verdade. Atenção a isso aqui, porque eu estou agora falando do Saulo de Tarso, ainda Saulo, e portanto dentro do seu fanatismo religioso. O Espírito Emmanuel dizia assim: a verdade é como um espelho que, ao quebrar-se, multiplicou-se infinitamente em pedaços. A verdade. E o que é a verdade? É aquilo que nós, através dela, olhamos a realidade, né? São conceitos, ideias, valores. E ao olhar por o espelho, cada um pegou um pedacinho. Só que alguns pegaram um pedacinho desse tamanho. E olha pelo espelho que vai enxergar um pedacinho pequeno da realidade. Então, Saulo de Tarso era aquele indivíduo fanático que acreditava que só existia uma interpretação da lei, aquela que Moisés havia dado. E os cristãos estavam corrompendo essa lei. Isso era a visão dele. Os seguidores do Nazareno, de Jesus, eram corruptores da Torá bíblica, do Velho Testamento. Então Saulo não pensou duas vezes, começou a perseguir os cristãos. E como ele tinha o título de cidadão romano e era do Alto Sinédrio, ele juntou uma turma e começou a apedrejar os cristãos. A primeira vítima de Saulo foi Estevão, cuja história será contada em lindas páginas de Emmanuel em Paulo e Estevão. Então, Estevão foi a primeira vítima do fanatismo de Saulo. E ele, depois revoltado, não satisfeito de ter matado Estevão, é o primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Ele fica sabendo que Ananias havia enfeitiçado a sua noiva, Abigail. Vocês leem o livro que vocês vão se apaixonar. Paulo e Estevão. E aí ele vai atravessando o deserto. Ele queria pegar Ananias, porque Ananias era um velho cristão, pregador, que estava conversando com a sua namorada, Abigail, e ela estava se tornando cristã, ela já tinha se tornado cristã. Ele pegou o cavalo e vai atravessar o deserto para pegar Ananias. Ele queria matar Ananias. E no deserto, ele se encontra com esse encontro que para nós pode ser o símbolo da conversão, que mais cedo ou mais tarde todos chegarão nela. Todos encontrarão com essa consciência superior, que no caso dele foi a experiência direta com Jesus. Jesus já estava na vida espiritual,
E Saulo ouve a voz inesquecível que lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagine você ouvir do mundo espiritual alguém te perguntar por que você está perseguindo-o. Saulo conta a história que diante daquela luz transcendente que ofuscou o próprio sol, ele perde momentaneamente as vistas, cai do cavalo, literalmente, e faz a pergunta que qualquer um faria: quem és vós? E Jesus responde: sou Jesus. Então depois ele pergunta: o que quereis de mim? Entra na cidade e te será dito o que deves fazer. E Saulo perde a vista, a visão, temporariamente. Ele entra na cidade auxiliado por aqueles que estavam com ele, cego. E Ananias, o velho que ele pretendia matar, faz uma série de procedimentos e devolve-lhe a visão. E aí nós colocamos tudo isso para oferecer um contexto, até as questões estavam chegando, da expressão que foi dita, né? Ama, trabalha, perdoa e espera, né? São 4 pilares do vigor espiritual, certamente. Imagina o que é o amor, né? O amor é o estágio mais avançado do amadurecimento psicológico do ser humano. Aí alguns dirão assim: mas amar é muito difícil. E aí o psicólogo Ken Wilber vai dizer: é preciso experimentar estágios superiores, mesmo estando em um estado inferior. Observe a diferença: estágios. Existem estágios futuros que nós vamos consolidar evolutivamente, mas é preciso experimentá-los hoje, no aqui e agora, tal qual somos, para que esse estágio futuro nos leve e nos mobilize para o futuro. O estágio futuro a que estamos nos referindo é o estágio do amor, desse sentimento que brota no coração humano e que nos enche de ternura em relação a outro. E esse outro não é necessariamente o que é semelhante a nós, né? O espírita que gosta de espírita, o flamenguista que gosta de flamenguista. Não, é alteridade, o amor pela diferença. Imagina o que é o espírita que ama quando convive com ele, o ateu, que ama o evangélico, que ama o seguidor afrodescendente e que ama aquele que discorda dele. Porque é muito fácil a gente se amar aqui, quando estamos concordando uns com os outros. No exercício cotidiano, quando a diferença nos é apresentada, estamos vivendo um pilar do vigor espiritual, que é o amor, né? Os meus discípulos serão reconhecidos pelo muito que se amarem. Então, a grande utopia do evangelho, utopia aqui é no sentido de lugar social, viu, gente? Muitas pessoas acham que utopia é ilusão. Utopia é um lugar social que ainda não aconteceu. Utopia é isso, é um projeto de sociedade. O projeto do evangelho, o projeto do espiritismo, é criarmos uma sociedade de vínculos fraternos. Não é tornarmos-nos semelhantes nas crenças, não. A humanidade, por milhões de anos, permanecerá e permanece saudavelmente diversa. O que ela precisa é se amar. Então, o amor é um pilar do vigor espiritual. O perdão, não é? Quem perdoa se liberta. Imagina o que é a pessoa que perdoou. Ela se libertou. Porque ela se libertou da mágoa e do ressentimento que sustentam a doença e o câncer. A mágoa e o ressentimento, ela se liberta quando perdoa. Francisco de Assis dizia: perdoar é necessário, tornar-se inofendível é o suficiente. Vejam, perdoar pode ser o estágio de agora, mas também podemos exercitar o estágio futuro, da inofendibilidade, não se ofender. Cristo não se ofendeu com os homens. Tanto não se ofendeu, que no momento da morte pediu perdão a Deus pelos homens. Pelos homens.
Então é necessário ter essa vivência do estágio superior para conquistar o estado atual na direção do futuro. Perdoar é um dos fundamentos. Saber esperar é a arte de compreender que tudo na vida passa, né? É o caráter impermanente das coisas, né? Todos aqui já ouviram e a história já foi contada muitas vezes, né? E é bom, sempre bom falar de Chico Xavier. Diz que o Chico estava muito abatido com alguns problemas e o Emmanuel aparece para ele e diz: Chico, coloca aí na cabeceira da tua cama, escreve, deixa escrito. Isto passa, né? Então, essa percepção da transitoriedade de tudo, por mais longa que seja a madrugada, porque às vezes a madrugada da nossa existência está demorando muito. Só que nós esquecemos que a madrugada aqui, representando o momento da dor, e o outono, né? Assim, eu queria que chegasse a primavera, o tempo das flores. Mas nós esquecemos que é no outono que a semente vai prosperar e que a flor vai se preparar para brotar na primavera. Então não é no momento da alegria que nós revelamos vigor espiritual. Às vezes é na espera necessária para saber que tudo passa. E aí depois o Emmanuel volta para ele, porque o Chico estava muito alegre, né? O Chico estava muito feliz. Aí, olha, Chico, lembra o que está escrito ali. Tudo passa, né? Alegria também. A transitoriedade da tristeza e da alegria, da madrugada de um novo alvorecer, da juventude e da maturidade, do declínio corporal e da existência humana. Então, esperar. Saber esperar para não se precipitar. Perdoar, amar, esperar, trabalhar, né? Permanecer naquilo que os medievais chamavam ora et labora, né? E que Jesus disse, orai e vigiai, mas aí dentro está a questão do trabalho, né? Eu trabalho até hoje e meu pai continua trabalhando. É claro que o trabalho é essa dimensão que nos dá vigor espiritual, porque o trabalho é o sentido útil da vida, é autodoação e edifica energia vital e fortalece o espírito. Trabalhar. Para que o tédio não nos invada. Imagina o que é o ócio. Nós fazíamos aquela brincadeira com a aposentadoria, né? A aposentadoria em si já é uma morte civil, quando você não tem mais a sua característica profissional executada, né? Já é uma morte civil. Mas aí você aposenta e depois você vai se perguntar o que você vai fazer na sua existência. Se você tivesse planejado bem, ótimo. Você vai continuar útil para a vida. Mas é essa questão do trabalho que vitaliza, com certeza, mais um dos fundamentos importantes do vigor espiritual. Chegaram as perguntas. Por que tanto desânimo, tanta depressão, tanto autoextermínio? Estaria isso tudo ligado à fase que a Terra está passando? Eis uma questão da mais alta complexidade, né? Justamente por ser macro, por ser coletiva. É exatamente porque esse sentido de perda do sentido da vida, não é? E da queda da motivação para a vida e de uma depressão que pega o planeta inteiro, né? Que faz as pessoas pensarem muito se não está acontecendo mudanças no padrão vibratório da Terra, se nós não estaríamos sofrendo assim uma espécie de catarse espiritual global, né? Em que o indivíduo se sentiria afetado pelas mudanças que estariam acontecendo, né? Mudanças, inclusive, de exílio espiritual, de muitos que estão saindo. Mas eu prefiro me concentrar nesse suporte que a gente precisa ter para não se permitir a perda do sentido da vida, não é? Porque existe um fenômeno hoje muito claro e que é um verdadeiro consenso na explicação da depressão no mundo, que é essa questão da perda do sentido da vida, no sentido de uma banalização do que seja a vida. Quem dava esse sentido à vida no passado
nas chamadas sociedades de solidariedade orgânica, né? Sociólogo como Emile Durkheim dizia: existiram sociedades de solidariedade orgânica e sociedades de solidariedade mecânica. No passado, a consciência coletiva, na solidariedade mecânica, a consciência coletiva resolvia, porque ela determinava tudo, né? O indivíduo vai aparecer no mundo livre, moderno, em outro estágio da evolução da história. No passado era assim, existia o grupo. Você era de um grupo, você tinha que cumprir o destino social do grupo. Até hoje, isso ainda é muito forte. Mas os indivíduos começaram a ter uma existência individual, essa liberdade, essa individualidade que te desconecta da consciência coletiva. Então agora você vai ter que saber o que fazer na sua vida. Porque quem sustentava a consciência coletiva era a religião. A religião dizia: ou você vai ser soldado, ou você vai constituir uma família, ou você vai trabalhar como escravo, ou como senhor, ou como servo, e todos devem respeitar a Deus para não ir para o inferno. Esse era o consenso básico e elementar no passado. A religião comandava a consciência coletiva. A modernidade quebrou esse pacto. Ela retirou o poder da religião. E o indivíduo agora se sente, né, tendo que enfrentar a vida, fazer escolhas. E agora, de repente, ele acha que a vida não tem mais sentido. Porque não parece que haja uma substancialidade significante, um sentido para a vida, algo que norteie, que seja o que alguns chamam de nexo original. O nexo de origem, a origem da coisa. Então, cabe à cultura, às religiões, à sociedade, criar matrizes de sentido para mostrar que tem significado para a vida. E no caso da lei da reencarnação, que vai estar entre todos nós, não é só nosso, dos espíritas, o budismo, os budistas têm 1 bilhão e 400 milhões de adeptos no mundo, no mínimo. Aí 1 bilhão e 500 milhões de adeptos. Eles são reencarnacionistas, budistas. 1 bilhão e meio. Tem mais os hinduístas que são reencarnacionistas, pode colocar mais 1 bilhão e meio. E nós espíritas que somos reencarnacionistas. A reencarnação é uma matriz de significado para a vida. A doutrina espírita dá para nós, nos dá um suporte para debelar essa crise de sentido para a vida. Porque ela diz, olha, reencarnar é uma demanda evolutiva e é um propósito de evolução. Estar reencarnado é o sentido da vida. Ninguém veio para cá apenas para se divertir, ou numa colônia de férias. Mas veio para cá com um propósito, com um projeto reencarnatório. Então o projeto, na nossa visão reencarnacionista, já vem na origem. Se eu conseguir reencarnar, eu tenho um propósito. Agora, essa longa jornada vai fazer com que nós enfrentemos momentos que são os momentos do deserto. Mas imagina o que é atravessar o deserto. Então é o deserto da solidão, é o deserto da falta de dinheiro, é o deserto do desemprego, é o deserto do descasamento. Às vezes, o deserto do conflito conjugal, o deserto da falta de patrimônio, do excesso dele, do filho drogado dentro de casa, são desertos que nós vamos ter que atravessar para que nos libertemos. Agora, quem atravessa o deserto pode parar em oásis. E que só quem atravessa do deserto e sabe parar em oásis, chega ao mérito, tem o mérito de chegar no triunfo, né? Que é a jornada final. Então, a existência humana não é uma coisa gratuita e fortuita. E a felicidade dá trabalho. Ninguém pense que a felicidade como estado mental é uma coisa que vem como graça divina. Se fosse assim, né? Não é. Então dá trabalho no sentido que dá trabalho mental. Exige do indivíduo, porque essa é a tarefa dele. Não pode vir de forma espontaneísta. Resulta de autoconhecimento. Resulta da tarefa, do grande trabalho que dá de se conhecer a si mesmo. Olha que quando a gente já se conhece a si próprio, no nível mínimo, como é que se faz isso? Vai ao analista, vai ao psicólogo, vai ao terapeuta. Ele te ajuda a você conhecer uma parte, a personalidade. Já ajuda? Já começa a entender como é que você funciona.
Meus dilemas primários, minha família, minha história, minha biografia, meus conflitos, meus medos. Ele ajuda, você já começa a funcionar de modo equacionado. Agora imagina o trabalho que dá para resgatar o sentido da vida e superar essa agonia global que o planeta está vivendo. Essa verdadeira árvore agorenta que nos faz mergulhar na sombra da tristeza e na pulsão, no desejo do suicídio. E aí vem o extermínio e o autoextermínio, né? Atualmente nós temos visto casos pavorosos, né, por toda parte. Seja violência contra a mulher, seja violência dentro de casa, seja violência de mães contra seus próprios filhos. Mães a matarem os seus próprios filhos fria e terrivelmente. Isso tudo é um momento de muito desarranjo, que exige da sociedade muita atenção, que exige da espiritualidade, dos espirituais, que eu não vou falar só dos espíritas, mas de todos os que são espirituais, os que estão comprometidos com a espiritualidade, uma atenção focada na família, na dinâmica familiar, na interação conjugal, na interação em família e nas condições socioeconômicas para tais, para que as famílias não fiquem abandonadas à própria sorte. Então, o autoextermínio, que é esse desejo suicidógeno, que é uma sombra, e a pessoa deprimida pode agravar-se, pode aprofundar o estado, e é preciso que haja atenção da sociedade, dos especialistas, das comunidades, da família, para que nós resgatemos o sentido da vida e a tornemos indisponível. A vida do outro é indisponível. A vida em nós é indisponível à destruição. Até porque, na visão espírita, a destruição de si é do corpo. Aí, poucas horas depois, já está consciente de novo e não tem mais o corpo. Destruiu a existência corporal e não conseguiu destruir a vida. Lembrando que ninguém quer destruir a vida. Ninguém quer destruir sequer o corpo. Só se quer destruir ou matar a dor que se está sentindo. Se vir alguma solução para superar a dor, desiste do suicídio na hora. Mas a pessoa não encontra essa solução, não encontra o remédio, não encontra a equação, e aí, no desespero, na hora psicótica do delírio, do sofrimento, tenta se matar, não vai conseguir. A consciência espiritual vai acordar mais sofrida ainda, porque a vida é para ser vivida. E passada aquela madrugada, já vinha o novo alvorecer. Às vezes o problema, a doença estava no final, e a pessoa... Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, nós somos portadores de uma liberdade radical que Deus nos faculta. Não pensemos nós que Deus intervém no livre-arbítrio do homem mais do que as leis divinas já prevêem. Então nós somos livres e nós somos livres para agir, mas prisioneiros das consequências dos nossos atos, né? Então, resgatar o sentido da vida com a reencarnação e com o fundamento espiritual dela. Tem mais duas perguntas. Eu vou fazer primeiro essa, que tem a ver com o tema, a outra não tem muito a ver com o tema. Como usar o vigor espiritual para se curar de doenças, especificamente? Excelente questão, gente. Muito boa pergunta essa. Os estudiosos contemporâneos das diversas doenças, inclusive do câncer, estão alertando para essa necessidade que está embutida na pergunta que a pessoa fez. O Dr. Deepak Chopra, que é um médico norte-americano, cuja clínica funciona nos Estados Unidos, ele já fez circular no mundo mais de 46 milhões de exemplares de livros. Ele escreveu um livro recentemente chamado Supergenes, que ele vai dizer, olha, dialogue com suas células, porque suas células entendem o seu comportamento. Ele usa a expressão dialogue para falar do diálogo, mas para falar do comportamento, para dizer, olha, o metabolismo celular
entende o nosso comportamento. Portanto, usar o vigor espiritual para superar doenças é usar a energia do perispírito, a energia do corpo quântico, para favorecer metabolismo celular, funcionamento do coração, para evitar cardiopatias, para evitar problemas derivados das chamadas doenças psicossomáticas e das somatizações. Tem um sem número de doenças nossas que são somatizações ou psicossomatizações. O indivíduo está com uma dificuldade psicológica e como ele não cuida da parte emocional, ele adoece o fígado, adoece o estômago com a gastrite, ele desenvolve uma pressão arterial alta. Então, combater as doenças com vigor espiritual é se cuidar espiritualmente. É ter uma clínica do espiritual. E essa clínica tem aqui alguns departamentos na Comunhão Espírita. Quando você toma um passe, Chico Xavier alertava que o passe oferecia energia por 3 dias. Desde que você mantivesse nesses 3 dias uma rotina de sustentação para a energia do passe que você recebeu. Oração, bons hábitos, tranquilização para manter energia. Por que nós estamos falando isso? Porque essa energia que os espíritos trazem, que é delicada, que é sutil, que é elevada, que é vitalizadora, ela não é uma energia assim que nós vamos encontrar em qualquer situação. E nós até vamos, dá um abraço aqui na Flaviana, é uma energia boa, né? Você pode encontrar pessoas que podem trazer essa energia, mas elas são mais raras. Então a sala do passe te traz uma energia vitalizadora. Isso é uma clínica do perispírito. Muita coisa vai ser diluída e vai ser sustentada. Nós falamos aqui da prática da mediunidade, que é o contato com os bons espíritos. Mas nós podemos falar da oração diária, que não precisa ser espírita, não precisa vir à casa espírita, não precisa ser médium, ou praticar a mediunidade. A oração. Imagina o que é você ter uma pauta diária para você orar e meditar, né? Então, todo dia você tem um horário. A pessoa diz assim, eu não consigo sentir o mundo espiritual, mas é porque não tem horário para nada, né? Falta horário. Tem uma pauta, uma agenda. Então, aquele horário que você definiu na sua existência para a sua oração, para o seu silêncio interior, para a sua quietude, para ouvir uma música suave e para interiorizar-se, para fazer contato com esse mundo interno, que é um mundo cheio de possibilidades. Então, o vigor espiritual pode ser usado para combater doenças. Eu alertaria 2 pontos ainda mais. O que se chama hoje os estressores do cotidiano. Cuidado, porque tem muita doença, tem muita patologia e psicopatologia que é resultado dos estressores cotidianos. Nós estamos mergulhados em um cotidiano enlouquecido. No trânsito, no trabalho, no pagamento de contas exageradas, que muita coisa podia ser cortada para não se ficar tão aflito, numa vida de uma correria para lugar nenhum. Então, cuidado com os estressores. Vigor espiritual combate o estressor e o suprime, porque gera um outro padrão de qualidade de vida. E a questão da desinteligência emocional, que é essa incapacidade de lidar com as emoções fundamentais, o medo, a culpa, a raiva, não é? Então, emoções fundamentais que nós precisamos ter uma gestão inteligente delas e consciente delas. Mas o vigor espiritual pode nos dar suporte para conversar com as células, não tenham medo. Conversem com elas, dialogue com elas através do comportamento emocional, para que o organismo funcione bem e para que a vida seja longa e feliz, saudável. Eu vou falar uma coisa para ele. Nós temos uma questão aqui, né, que foge foge um pouco do foco temático, mas está aqui. Como explicar para nossos filhos o homossexualismo à luz do espiritismo? Gente, eu quero dizer que
se você pegar o livro dos Espíritos, a resposta está lá. Os espíritos têm sexo? Não. Não como vós entendeis. Então, o espírito, ele não tem a anatomia e muito menos a definição sexual tal qual nós a temos fisiologicamente. Se o espírito não tem a definição sexual, ele tanto pode encarnar homem como pode reencarnar mulher. E através das reencarnações, ele vai trazer toda a história de experiências dele. E quando alguém, depois de algumas encarnações, numa polaridade, migra para o outro lado, pode acontecer, exatamente porque o contexto assim o permitiu e favoreceu, de o indivíduo trazer a alma feminina no corpo masculino. Isso vai fazer com que essa personalidade tenha como objeto de desejo pela reminiscência do passado. E eu quero deixar claro e muito claro para vocês que quem quer que afirme em tribuna espírita que a homossexualidade é uma doença, uma distorção do caráter, ou um mau comportamento, ou uma patologia, não traduz a visão do espiritismo, que é justamente oposta. É a de que esta é uma questão do desenvolvimento espiritual da pessoa humana, sabendo-se que o indivíduo traz na alma essas reminiscências do passado. Então, em relação aos filhos, há de se explicar a origem dessa constituição desejante, a origem dessa marca espiritual, para que nós compreendamos, à luz da reencarnação, um tema como esse. É justamente a reencarnação que nos permite lidar com naturalidade. Porque sem a reencarnação fica difícil. Ora, a alma veio num corpo masculino e o desejo do indivíduo é oposto da sua anatomia. E quem foi que disse que é a anatomia que define o desejo? Quem define o desejo é a mente, o psiquismo, o espírito. É por isso que o indivíduo traz o corpo masculino e ele simplesmente está no corpo masculino, trazendo às vezes a alma que teve muitas existências na condição de mulher. E ele traz o desejo da condição espiritual que ele teve em várias encarnações. O que ele vai fazer? Como é que ele vai vivenciar isso? Como vai ser a experiência dele? É uma questão da vida privada dele. Compete a absolutamente ninguém. E eu tenho visto verdadeiros fariseus em todas as religiões, com aquela arrogância, querendo fazer uma psicopatologização da questão da homoafetividade, demonstrando que não compreendeu nada das bases do espiritismo, e quando está em outro ambiente, do próprio Evangelho de Jesus, né? Então, tenhamos muita clareza que a origem dos fenômenos profundos da existência humana é psíquica, não é corporal, não tem nada a ver com o corpo. Se fosse corporal, tudo seria fácil, e não é, porque está no espírito. Então, converse com naturalidade, dentro da pedagogia da reencarnação, com equilíbrio, com bom senso. Leia o Livro dos Espíritos. Leia André Luiz e Missionários da Luz. Leia as obras de psicográfico de Chico, está tudo lá. E teremos base para esclarecer. Agradecemos o nosso irmão por mais um banquete de conhecimento, de esclarecimento à luz da doutrina espírita. E vou convidá-lo para encerrar com a prece final. Meus amigos, estamos encerrando mais um Pinga Luz desse mês de junho, com o tema Vigor Espiritual. E aconteceu que, quando o nosso querido Jack, que é o coordenador geral de palestras, junto com a Flaviana, que é um departamento que eles conduzem, quando o Jack me mandou uma mensagem, disse assim, então, o tema de junho, né? Aí eu disse, Jack, deixa vir um e-mail espiritual, brincando com ele, né? Deixa vir a orientação. E aí, na nossa reunião mediúnica, psicográfica, veio uma mensagem com o título Vigor Espiritual, que inspira essa palestra, eu vou ler para vocês.
ela está aqui como capítulo 100 da edição número 2 de Psicografias, né? Esse é um livro psicografado nosso, com mensagens da nossa benfeitora espiritual Adriana de Jesus, que esteve conosco o tempo todo aqui. E ela escreveu várias páginas e trouxe outros espíritos que trouxe o primeiro livro. Nós estamos lançando Psicografias 12. E esse é o capítulo 100, porque do 64 até 100 vieram novas mensagens. Essa é a mais recente, que inspirou a palestra, o tema Vigor Espiritual. Eu vou ler para vocês. Capítulo 100, Vigor Espiritual. Vigor espiritual e ternura no coração, perdão para todos. É luz da fé a brilhar no caminho, nas lutas e nos testemunhos de cada dia. É verdade dos sábios, palavra generosa, esclarecimento fraterno. Vigor espiritual é acordar cada dia na oração da gratidão, no desejo de renovação. Vigor espiritual renova as células, vitaliza o corpo e fortalece a emoção. Cultivai vigor espiritual dos que trabalham sem desânimo, em nome do Senhor da vida. Vigor espiritual é olhar de compaixão ao irmão em sofrimento e queda. É caridade bendita aos que choram na penúria e na miséria. Cuidai para que o vigor espiritual seja luz inapagável em vosso caminho, brilhando para sempre qual divina presença. Fiquem no vigor espiritual do amor fraternal, onde não prevalecem as trevas nem o medo, que o Cristo do amor nos reúna e nos dê a sua paz. Adriana de Jesus. Vamos orar. E antes da oração, vou só lembrar para vocês, aqueles que quiserem conhecer o livro, folheá-lo, adquiri-lo, nós estaremos na livraria Mário Carvalho, no pós-palestra, aguardando vocês depois do passe para autografá-lo. Meus amigos, fechemos os olhos. Repousemos as pálpebras. Abramos o coração. Exteriorizemos as nossas energias para expressar gratidão, para dizer, Criador do Universo, que te agradecemos pela bênção de mais um dia existindo no corpo. Obrigado, Criador, porque nos destes a reencarnação, a alegria da vida, pelos pais que nos aceitaram, pela família que temos. Obrigado, Pai Criador, porque nos destes o hemisfério sul, o continente brasileiro, para experimentarmos a atual reencarnação. Obrigado, Criador, pela oportunidade de vivermos no século da obra intraduzível de Chico Xavier. Obrigado, Pai, pelo Espiritismo em nossas vidas, pelo Evangelho que nos luariza a alma, que nos engrandece o espírito. Obrigado, Senhor, meu Deus, por esta oportunidade de trabalho, por este momento de oração. Te pedimos, Pai, que através do Cristo, nosso mestre, nosso amigo, que possa descer do alto uma senda de luz a nos integrar a todos na vibração da paz, que nos dê fortaleza moral, que nos conceda vigor espiritual.
Que a luz do Cristo nos envolva a todos. Que a paz de Jesus permaneça a nortear nossos caminhos. Queridos irmãos, alguns recados. Aqueles que forem tomar o passe, vamos nos manter nessa vibração maravilhosa. Aqueles que também, que não já se sentirem beneficiados com as energias aqui presentes, também podem sair, mas na mesma vibração. Amanhã nós teremos aqui Maíse Braga, às 18 horas. Sexta-feira, dia 21, às 20 horas, nós teremos Maíse Braga aqui Conversando com Maíse, o episódio 100. Todos estão convidados. Esta semana, dia 17, 18 e 19, e no dia 22, sábado, nós teremos os seminários da Diretoria de Estudos Doutrinários. Então, são obras que são apresentadas pelos alunos dessa diretoria. Todos também são convidados. Gratidão imensa e um final de semana abençoado.